Seja muito bem-vindo novamente, você que está em uma das unidades da rede de ensino LFG espalhadas pelo Brasil. Estamos ao vivo para toda a rede com o terceiro Atualize-se, temas de grande repercussão geral. Hoje, com um tema que interessa a muitas pessoas, o uso de celular e e-mail corporativo em casa. Pode contar como hora extra? Interrogação. Vamos descobrir logo em seguida. E você que está nos assistindo pela primeira vez ao Atualize-se, contempla uma série de encontros que proporcionam disseminação do conhecimento em vários segmentos, com temas atuais, sempre atuais, que interessam a sociedade e que estão em pauta nos principais noticiários, jornais e veículos de comunicação. Em todos os nossos encontros, contamos com a presença de um especialista no tema a ser abordado e convidados que debaterão sobre diversos aspectos do tema. O Atualize é uma parceria entre Portal de Atualidades de Direito e Rede de Ensino LFG. Acompanhe a programação pelo site www.lfg.com.br e também pelo site Atualize. E convido todas as unidades para participar do debate pelo e-mail atualize@lfg.com.br. Como que você participa? Enviando perguntas dos alunos e também a lista de presença das unidades, porque assim que todo mundo estará concorrendo e participando, então, de sorteio. Serão 2 acessos aos esquemas comentados de Direito Eleitoral, 2 acessos aos esquemas comentados de Criminologia e livros da coleção Saberes do Direito. São 2 livros, Direitos Humanos Fundamentais e de Direito Constitucional. Imperdível, então, participar aqui dos nossos sorteios. E aí, para concorrer, então, é necessário que todas as unidades nos enviem a lista de presença pelo e-mail. Vou mencionar aqui o e-mail, anote aí, atualize-se@lfg.com.br. Hoje, em nosso debate, temos a presença aqui de 3 grandes especialistas no tema. Vou começar falando do professor Otávio, que é mestre e procurador regional do trabalho e está aqui conosco já há bastante tempo na rede LFG, coordenando a pós de Direito do Trabalho. Uma boa tarde, professor. Boa tarde, Liz, tudo bem? Queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar, participando aqui desse debate, numa condição um pouco diferente, de ser interrogado e não só ministrar a minha aula, como é de costume. E, enfim, dizer que estou aqui à disposição, com muita vontade aí de participar desse tema muito interessante e ao lado de 2 colegas também maravilhosos. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante aí o debate que a gente vai produzir hoje para vocês. Muito legal. Então, vou apresentar a segunda pessoa que participará do nosso debate, que é mestre, advogada e professora do Portal Jurídico Atualidade de Direito, Marina Santoro. Seja bem-vinda também, professora. Obrigada à Rede LFG pelo convite, pela iniciativa do Atualize-se, o Atualidades do Direito também. É um grande prazer estar aqui debatendo um tema que é assim fascinante. Eu acho que todos vocês que lidam com o direito do trabalho têm alguma curiosidade, assim como nós também, a respeito desse tema. E é um prazer muito grande estar aqui ladeada por esses profissionais que eu admiro tanto, o professor Jorge, o professor Otávio, e mediado pela professora Alice. Muito bem, agora participando, o terceiro participante de hoje é o nosso professor, então, também mestre e doutor Jorge Cavalcante Bolsilhas Filho. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Alice, professor Otávio, professora Marina, satisfação reencontrá-los e poder aqui discutir um pouco sobre esse tema ainda tão atual e cada vez mais presente no cotidiano das relações de trabalho. Muito bem, então, para esquentar os nossos motores, nós vamos começar fazendo uma pergunta bem genérica, Eu vou pedir que cada um dos nossos participantes aqui comece, então, se manifestando em relação de cada uma dessas perguntas. Mas, antes disso, deixa eu passar mais uns recadinhos aqui para vocês. Então, vamos começar aqui com os nossos recadinhos, e aí a gente já começa trabalhando o nosso tema de hoje. Bom, primeiro recadinho que eu queria dizer para vocês, que os nossos cursos de pós-graduação na área jurídica nós temos 15 áreas de especialização e um corpo docente renomado, estão com inscrições abertas e com desconto de 25%. Faça já sua matrícula, procure sua unidade e aproveite essa grande oportunidade. Então, isso mesmo, acesse o site www.lfg.com.br ou o nosso blogzinho aqui do Atualize, cadastre para garantir 25% de desconto em qualquer curso do LFG, como também no curso de após. E os cursos, então, com início em janeiro e fevereiro do ano que vem.
Então, exceto MBA. O MBA, então, está fora dessa possibilidade de desconto. Mas são mais de 400 unidades espalhadas pelo Brasil, você pode escolher qualquer uma, todas elas, então, oferecendo esses cursos preparatórios para todas as áreas. Mais informações na sua unidade ou pelo site www.lfg.br ou, então, pelo Atualize-se. Então, com esses recadinhos, a gente começa a fazer esse nosso esquenta aqui. E essa pergunta, então, mais de âmbito geral, né, para discutir exatamente aquilo que é o tema do nosso debate de hoje, do nosso Atualize de hoje. E a pergunta eu vou começar fazendo, então, para o professor Jorge, e depois a Marina e o professor Otávio também podem, por favor, se manifestar. E a questão é saber o seguinte: o uso de celular e e-mail corporativo fora do estabelecimento do empregador configura sobreaviso, hora extra ou nenhum dos dois? Professor Jorge. A pergunta é excelente e resume, diria eu, acho que uma boa parte das discussões que a nova lei trouxe. Na verdade, pode, conforme o caso, configurar uma hipótese, outra ou nenhuma delas. Então, na verdade, o simples fato da empresa fornecer um celular corporativo não significa que o empregado esteja sempre à disposição do empregador fora do horário de trabalho. Mas, naturalmente, se o empregador passa ao empregado uma recomendação, seja ao término da jornada durante a semana, seja durante o final de semana, por exemplo, com uma recomendação para que o empregado mantenha o seu celular ligado, pois poderá ser convocado a qualquer momento. Numa situação como essa, o período em que o empregado estiver nessa condição, com o celular ligado, na expectativa de receber uma ligação, ele estará de sobreaviso. Então, pode acontecer do empregador deixar o seguinte recado: no final de semana, no sábado, das 9 às 18, celular ligado, pois posso precisar de você. Durante esse período, ele estará em sobreaviso. Mas pode ter também horas extras. Se o empregador não só deixa o recado para que ele mantenha o celular ligado, o empregador efetivamente liga e faz uma consulta, por exemplo, que dura 1 hora durante o telefonema, essa 1 hora que durou a consulta não é sobreaviso. Durante essa 1 hora, o empregador esteve efetivamente trabalhando, e trabalhando além da sua jornada regular. Então, aí, nesse caso, caracterizará horas extras. Mas se o empregador simplesmente permite que o empregado vá para a sua casa com o celular da empresa, sem o alerta para que o mantenha ligado e sem chamá-lo durante o final de semana, não estaríamos diante nem de sobreaviso, nem de horas extras. Professora Marina, concorda também com tem alguma outra observação? Concordo com o que disse o professor Jorge, e foi nesse sentido que o ministro Dall'Asen, um pouco antes da edição da súmula 428, né, que recentemente, em virtude da alteração vinda com a Lei 12.551, tratou do tema, ele alertou e ele mostrou mesmo que existiam essas 3 situações. Ele falou: talvez a súmula vá ter que resolver se o uso do celular, digamos, o uso significa o porte do celular pelo empregado, vai poder significar horas extras, vai poder significar sobreaviso, vai poder significar nada, dependendo do uso que se faz e do modo como o poder de direção, né, do empregador, como ele vai direcionar o uso dessa tecnologia, né? Não somente o celular, eu acho, mas também os outros meios, computador, iPad, smartphones, enfim. Tem alguns que talvez a gente nem saiba o nome, mas que possam configurar efetivamente essa disponibilidade do empregado com relação ao empregador. Então, vai depender se ele fez uso, se ele não fez uso e se ele ficou de alerta, ficou esperando um chamado para responder. Muito bem. Professor Otávio, suas considerações iniciais sobre esse tema genérico aqui. Bom, eu acho que eu vou ter que fazer o papel do contra, né? Senão não tem graça. Eu acho o seguinte, eu concordo com tudo, né? Mas eu acho que a gente tem uma discussão prévia a isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que indagar é o seguinte: é uma conduta lícita, né? Assim, será que é razoável que eu, além das minhas 8 horas por dia, 44 por semana, o empregador possa me compelir, possa me obrigar a portar um celular com essa finalidade, né? Eu acho que o primeiro passo para a discussão, né, seria nesse sentido, porque eu, da minha parte, acho que a gente tem que, ao invés de já começar a debater a consequência jurídica do pagamento disso, né, a gente tem que começar a debater se isso é um caminho bom para a nossa sociedade, né? E me parece que não, né? Eu acho que
A lei trabalhista, quando estabelece os limites de trabalho, ela quer que você tenha efetivo tempo livre, né? E a gente vai usar a tecnologia, como a gente está usando, para cada vez ficar mais prisioneiro do trabalho, ao invés de se libertar dele, né? Então, acho assim, que o primeiro ponto assim, que eu gostaria de levantar seria nesse sentido, do direito à desconexão, de você não ser obrigado a ter esses aparelhos nos seus tempos livres para uso, para fins de trabalho. Né? Porque, por mais que possa haver um acordo entre empregador e empregado, a gente sabe que esses acordos, às vezes, são um pouco de coação. Né? Então, será que se eu não fizer o que o meu empregador gostaria que eu fizesse, será que eu vou continuar me mantendo no emprego? Será que eu vou continuar tendo uma promoção? Quer dizer, é uma coisa um pouco... um jogo aqui que é realmente bastante perigoso, dependendo do empregado, dependendo da qualificação que ele tenha, dependendo das oportunidades que ele tenha fora daquela empresa. Então, me parece interessante. Então, até vou voltar aqui, circulando de novo essa questão, para a gente discutir exatamente isso. Começando, então, por essa questão que o professor Otávio colocou. Será que a gente deve ter uma situação como essa? Ou será que não? Ou só em situações muito excepcionais? Então, vamos imaginar uma situação excepcional? Ou até fiquei aqui pensando, já vou aproveitar para voltar o debate, mas já com essa questão, imaginando assim, está tudo muito tranquilo na empresa, o empregador diz assim, não, pode ir para casa, vai para casa, que eu sei lá que hoje você está se preparando para uma festa, um casamento, sei lá o quê, pode ir para casa, e se tiver qualquer coisa, eu te chamo. Fica com o telefone aí e eu te chamo. Mas ele ainda está no horário de trabalho. Então, nós vamos fazer circular essas duas questões, voltando, então, agora para o professor Jorge. Não, a observação do professor Otávio foi perfeita, né? De fato, se a ideia for que o empregado esteja sempre vinculado ao seu emprego sem conseguir desconectar, nós teríamos uma situação muito paradoxal, né? De uma escravidão tecnológica, né? Tem um professor... o professor Jorge Sotomayor, ele tem uma observação muito interessante, que ele fala que a tecnologia, ao mesmo tempo que acaba com os empregos de muitos seres humanos, escraviza os que continuam com emprego. E essa seria uma situação clara, em que a tecnologia acabaria escravizando os trabalhadores que tivessem que ficar constantemente com os seus aparelhos celulares ou qualquer outro instrumento telemático à disposição do seu empregador. Mas o que eu acho é que em situações excepcionais, e elas haveriam, não que todo final de semana o empregado precise manter o seu celular para ficar à disposição do empregado. Nesse caso, haveria um flagrante abuso. Ele não teria direito jamais a fazer uma viagem em família, a ter uma programação diferente, ou, enfim, a assumir qualquer compromisso que precisar, que não o deixasse à disposição da empresa. Então, essa situação, de fato, seria absurda, abusiva, e teria que ser tratada como tal. Mas em situações excepcionais, um momento, por exemplo, de implantação de um novo sistema na empresa, que gerasse a perspectiva de algum problema, que demandasse a presença do empregado ali no estabelecimento também durante o final de semana, nessa situação excepcional, aí seria admissível a utilização do celular ou de qualquer outro meio telemático para esse tipo de sobreaviso, ou eventualmente para o trabalho à distância, caso ele viesse a ser efetivamente desempenhado. Mas, de fato, que isso não poderia jamais se tornar uma prática corriqueira, senão nós jamais teríamos respeito aos intervalos de descanso, tanto interjornadas quanto descanso semanal remunerado. É isso aí, pode falar, professora Marina. A esse respeito, realmente é inquietante. Eu tenho estudado muito uma questão que me parece um pouco, talvez, esquecida pelos nossos legisladores e até pela prática do dia a dia do trabalho, que é a necessidade da separação da vida laboral para a vida privada. A separação, então, como eu dizia, da vida laboral a vida privada, né? Então, tem um momento que a pessoa humana está ali trabalhando, mas isso não significa que ela seja o trabalho, que ela incorpore, a pessoa dela incorpore o trabalho, né? Aí a gente estaria regredindo lá, não digo nem no início da história do direito, mas da pré-história, onde havia aquela confusão da pessoa, prestação do trabalho da pessoa e o trabalho considerado abstratamente, né, que foi o início do contrato de trabalho, quando se começou a considerar o trabalho separado da pessoa do trabalhador. Senão, sem dúvida nenhuma, é uma situação de escravidão, de servidão e de tudo mais. Então, é necessário que haja alguns parâmetros que permitam que continue havendo essa separação. Por mais que eu ame o meu trabalho, eu adore o meu trabalho, eu preciso da minha vida privada, né? Isso até para preservar a privacidade, né? A privacidade é um direito fundamental, um direito constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição,
E situações como essa, que invadem a vida, que a vida profissional invade a vida pessoal do empregado, fere até mesmo a privacidade. E assim, eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, né, da origem desses institutos, né? O próprio sobreaviso, né, que foi a primeira consequência aí que a súmula pensou, né, o que foi falado na mídia, ele tem previsão legal lá para os ferroviários de a gente puxa analogicamente essa ideia, né? E na previsão legal, salvo engano, artigo 244 da CLT, o sobreaviso é previsto dentro de uma escala, né? Ou seja, seria completamente abusivo, como o Jorge falou, você ser compelido a ficar sobreaviso todo final de semana. Então, assim, a gente tem que, de imediato, colocar em pauta essa discussão dos limites da possibilidade, né, de exigir esse tipo de conduta do trabalhador. Porque senão a gente cai numa armadilha muito perigosa no direito do trabalho, que é transformar toda a proteção trabalhista em pecúnia, né? que é o que acaba acontecendo na prática. Quem é da área sabe disso, que a gente tem leis maravilhosas, proteções assim, muito importantes, né? Mas que no dia a dia acabam se transformando num acordo ali na vara do trabalho, na primeira audiência. Então, assim, todo mundo sabe que tem que tirar férias, todo mundo sabe que tem limite de trabalho, mas se não respeitar, paga. Né? E eu acho que não é esse o escopo do direito do trabalho. Então, eu acho que essa questão que a Marina colocou da gente saber desses limites, separar a pessoa do trabalhador, a vida privada da vida profissional, é um debate assim, que urge. Porque atualmente a gente vive uma sociedade cujos valores são basicamente os valores do consumo, que a pessoa basicamente vale pelo que ela possui, pelo que ela tem e não pelo que ela é, de fato. Né? E a gente acaba transformando a nossa vida numa roda de ganhar dinheiro para adquirir bens, né? E acaba deixando a vida passar. Né? E a vida de fato acaba, né, ficando de lado nesse processo. Né? E a gente está perceba o seguinte, estamos só esquentando aqui essas discussões, né? Tem muita coisa para a gente fazer, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo agora para começar as questões jurídicas, então, no segundo momento, tá bom? Não saia daí, logo estaremos voltando. Pois é, tá. Retomamos essa nossa segunda parte aqui do nosso debate, mas antes da gente começar para as questões, falar das questões jurídicas, vamos falar mais um pouquinho ainda dessas questões sociais, que nós estamos fazendo um pouco de análise aqui da sociedade, a questão da sociedade moderna, o que representa o trabalho, o que representa a sua vida privada. O professor Otávio estava falando exatamente dessa questão da importância da gente fazer a distinção da vida do trabalho e a vida privada, e eu vou pedir, então, para o professor Otávio retomar essa discussão. Então, assim, aproveitando, né, o que a Marina colocou para a gente, né, de que é importante a gente fazer essa distinção da vida privada e da vida profissional, a gente tem que ficar atento, né, para essa vida moderna de usar a tecnologia para nos prender cada vez mais ao trabalho e perder, né, a nossa qualidade de tempo livre. Né? E a questão, Alice, não é só uma questão, a meu ver, social, é uma questão jurídica. Né? A minha dissertação de mestrado, né, não querendo fazer propaganda, né, mas já fazendo... Maravilha, especialista. Ótimo. É sobre direito ao lazer, né, onde eu defendo que o lazer previsto na Constituição como direito fundamental é uma categoria jurídica que protege o ser humano e que é tutelável via poder judiciário. Né? Então, a gente tem que buscar, talvez hoje, cada vez mais, a ideia de que qualidade de vida é um bem jurídico tutelável, né? E na questão trabalhista, a gente tem
eternamente esse conflito entre os limites do trabalho e como isso influencia a minha qualidade de vida. Talvez seja por aí um caminho para a gente debater, né, da possibilidade ou não do uso de celular, do uso de e-mail, tudo fora do expediente, né? Acho que a gente tem que explorar um pouco essa ideia. E lembrando que a própria questão do sobreaviso, onde tem regulamentação específica em lei na CLT, para os ferroviários, ele é previsto através de escalas, né? Então, assim, a própria CLT, lá na década de 40, eu acho, década de 60, eu acho que é o sobreaviso do ferroviário, quando fez essa previsão, já pensou, olha, você não pode ficar todo final de semana ou todo dia de sobreaviso, é uma coisa esporádica dentro de uma escala. Eu acho que essa ideia a gente continua sendo válida, né? Agora, só colocando um tema aqui em debate também, ainda não jurídico, mas até que ponto, né, na verdade, hoje a gente vê uma inversão. Hoje nós parecemos que temos uma dependência, inclusive já está sendo diagnosticado um transtorno psicológico, que é o sujeito não conseguir ficar longe do seu celular. E parece que se o seu celular não toca, diz assim, peraí, mas eu não estou tendo Ibope, eu não sou popular, o que está acontecendo comigo? Ninguém está me ligando, né? Será que eu não sou mais importante? Me parece que a gente está tendo uma certa inversão, né? E eu me lembro que eu resisti muito a ter smartphone, a ter e-mails no meu celular e tal, porque eu exatamente pensava isso. Mas será que em algum momento eu vou ficar livre? Será que em algum momento eu vou ficar tranquila, sossegada? E a gente percebe hoje que parece que é uma tecnologia que a gente cria uma dependência muito grande, né? Professor Jorge, o que acha disso? Não. Você citou o exemplo do smartphone, mas tem outras situações muito curiosas do dia a dia, dos momentos atuais, né? Se posta alguma informação no Facebook ou no Twitter, se não tiver nenhum curtido ou nenhuma retweetada, é porque não gostaram do que eu falei, né? Então, não estou com o Ibope. Mas, enfim, eu acho que a relação entre tecnologia e vida humana e direito do trabalho é uma coisa muito mais antiga do que o que a gente possa imaginar. E é engraçado, eu não sou gabaritado para entrar nessa discussão, mas como se trata aqui de um debate, de uma provocação, eu queria até compartilhar com os colegas aqui. Me parece que há uma relação antiga e há um receio inconsciente, que talvez fizesse parte daquilo que Jung chamaria de inconsciente coletivo, justamente dessa relação entre tecnologia e trabalho, né? No passado, nos primeiros momentos da Revolução Industrial, houve um movimento na Inglaterra que ficou chamado de ludismo, que foi uma revolta dos trabalhadores contra a tecnologia, em que eles quebravam as máquinas das fábricas com medo de que as máquinas tomassem o seu lugar. E esse inconsciente coletivo, desse retemor da relação que a tecnologia impacta na vida humana, ele fica muito presente em alguns filmes de grande repercussão de Hollywood, Exterminador do Futuro, Matrix e tantos outros que nós poderíamos nominar aqui, que expressamente exploram a ideia de que algum dia nós, homens, seremos vencidos, em definitivo, pelas máquinas. E o contraponto que eu queria fazer aqui é que, na verdade, as máquinas, a tecnologia, elas têm uma relação para com a vida humana muito próxima à relação da água, né? A água pode matar a sua sede ou pode lhe matar afogado. Vai depender de como você conseguir trabalhar com ela. É a mesma coisa a tecnologia. Essa mesma tecnologia também trouxe para os homens e para a relação de trabalho em particular alguns avanços. Talvez se a tecnologia nunca tivesse desenvolvido ao ponto de criar essa relação de consumo, nós não tivéssemos superado o escravagismo, que acabou também com a perspectiva de que se precisava de mercado de consumo livre, e os escravos, como não tinham fonte de renda, não era um mercado de consumo livre. A tecnologia também pode ajudar a evitar algumas doenças profissionais, também pode avançar no sentido de evitar doenças profissionais. E sobre esse aspecto, ser muito benéfico para os trabalhadores. O grande senão é a gente conseguir trabalhar a tecnologia a nosso favor e não contra nós. E aí eu vou pedir permissão aos colegas só para fazer uma complementação curiosa e muito relacionada com o dia a dia das práticas da advocacia, onde a gente vê isso muito claramente, né? Há 20 anos atrás, talvez um pouco mais, você, para redigir alguma peça jurídica, uma petição ou o que quer que fosse, você usaria a máquina de escrever. Ou antes até da máquina de escrever, você usaria a mão. Então, para você redigir uma peça inteira, você escreveria começando do endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, e terminaria lá com uma data, do início ao fim. Quando vem a máquina de escrever, parece que ela vai trazer uma folga, porque a partir de então você consegue fazer 2 ou 3 peças iguais com papel carbono. Então, já em relação à caligrafia, já melhorou bastante. Quando vem o computador, com o Ctrl+C, Ctrl+V, com os recursos do arquivo pronto, parece que diz assim, não, se antes eu gastava para cada peça
30 minutos, eu agora vou conseguir fazer as peças usando o modelo em 5 minutos e vão me sobrar 25 minutos. Foi um ledo engano. Na verdade, essa maior facilidade que a produção das peças jurídicas trouxe, ao invés de nos dar mais liberdade e mais tempo livre para o lazer e para outros afazeres, acabou escravizando mais, porque se criou uma demanda maior e uma produtividade maior que acabou instaurando uma linha de produção nos meios jurídicos que cria que ao invés de nos trazer o benefício que prometia a princípio, nos liberar para ter mais tempo livre, nos trouxe foi mais trabalho e cada vez mais vinculação ao nosso ambiente de trabalho. Eu não sei o que os colegas pensam sobre essa reflexão aqui. Eu acho que é perfeita, Jorge, e eu acho que a gente tem que manter um pouco a liberdade, né, pensando na relação de trabalho, a liberdade do empregado de usar ou não essa tecnologia no momento pós-jornada de trabalho. Então, e escutando aqui o professor Jorge, eu estava me recordando de um caso prático que eu tive no início desse ano, que é assim, se a gente for analisar do ponto de vista da liberdade do empregado, é um pouco chocante. Então, a situação era a seguinte: o empregado, ele é empregado no ramo de tecnologia, TI, alguma coisa desse tipo, eu não sei nominar exatamente. E ele tinha acabado de sair do antigo empregador, porque ele era obrigado a trabalhar pela função, pelas normas da empresa, de organização. Ele levava trabalho para casa e ficava trabalhando até de madrugada. E ele disse ele, que isso acarretou no divórcio, né? Porque foi uma separação, uma falta de separação da vida privada com a vida profissional, que acarretou o divórcio. E ele, quando você conversava com ele, até na audiência, ele era bem incisivo em afirmar: foi o trabalho que acabou com o meu casamento. E o que aconteceu? Então, ele rompeu esse vínculo e estava ali sendo contratado por uma farmacêutica, uma empresa farmacêutica, eu não posso dizer o nome, mas uma indústria farmacêutica cuja sede é na Europa. Essa sede na Europa implica diferença de horário, né, o fuso horário, que fazia, então, ele já estava praticamente contratado, né, e ele era hábil para desempenhar a tarefa, era uma pessoa muito capacitada, mas fazia parte da atividade. Então, o empregador disse para ele o seguinte: você cumpre a sua jornada, mas eu preciso de você. Vai ser 4 vezes por semana a média, foi bem sincero o empregador, mas que você vai ter que ficar à disposição por conta de fechamentos, de finalizações de trabalho, por conta desse fuso horário. E ele quis exercer a liberdade dele, de dizer: ok, eu posso ficar até horas extras, 2, na empresa, mas a hora que eu for para casa, eu não quero mais, eu não quero levar celular, eu não quero laptop, eu quero me desvincular, eu quero ter a vida privada. E o empregador disse: não, então eu não vou poder te contratar. Eu não vou poder te contratar porque eu vou precisar de uma pessoa nessas condições. Isso levou, né, a uma ação trabalhista que acabou em acordo, né, uma pena, porque seria ótimo ver os desdobramentos, os efeitos jurídicos dessa situação, mas é uma situação emblemática e que acontece por aí a todo momento, em vários empregos, com várias pessoas, vários empregadores, né? Então, imagine só, a pessoa não tem a liberdade de ter a vida privada. Para ela aceitar aquele emprego, é necessário que ela leve o kit, celular e laptop. Isso é bem complicado. Esse é o que a gente vê na modernidade hoje, né? Imagino que muito enfrentamento de processos trabalhistas tenham a ver com esse tema. Então, por isso eu quis começar a minha intervenção, né, nessa reflexão. Será que é uma conduta lícita? Né? Será que eu posso exigir isso da pessoa? Né? E eu estou convencido de que não. Assim, eu acho que eu estou com o Jorge. Assim, eu acho que são situações emergenciais. A gente não pode transformar o extraordinário em ordinário simplesmente tarifando isso e pagando, né? Porque nesse processo a sua vida fica para trás. Sem a qualidade de vida. Sem qualidade de vida. Você não faz exercícios, você não tem o lazer, e tudo isso acaba comprometendo, inclusive, a sua performance, o seu desempenho no próprio trabalho. Sim, e na família. Eu acredito piamente que o seu cliente se separou por causa do trabalho. Deve ter sido mesmo. E ele fala mesmo, foi isso. Porque assim, eu como magistrado, né, a gente faz trabalho em casa, né, desde sempre, carregando os processos. Agora vai ter o processo eletrônico que vai parar com a questão física, né, de ficar carregando as malas.
Mas, assim, eu, ao longo da minha carreira, eu sou juiz há 15 anos, eu já desenvolvi algumas técnicas para tentar, dentro de casa, me desvincular um pouco do trabalho, né? Que é, por exemplo, os autos ficam guardados dentro de um armário com porta. Porque você passa o tempo todo, né, na sua casa, você olha aquilo ali, aquilo dá um negócio no estômago, você se sente mal, assim, você quer dormir, mas você sabe que tem o trabalho tá ali, né? E não está em dia, então você fica mal com aquilo. E uma série de fatores, né, assim, e que dá problema na família, ainda mais com criança, né? É bem complicado. Só complementando, eu durante muito tempo eu usei uma estratégia diferente, depois acabei me rendendo à mesma prática. Mas durante muito tempo eu tinha um lema comigo que era: se for preciso em situações emergenciais, eu vou trabalhar no domingo no escritório ou no sábado, um dos dois, naturalmente. Fico até mais tarde se for preciso, mas levar o processo para casa não, para poder conseguir separar o que é ambiente de casa, o que é ambiente de trabalho. Chegou um ponto em que não deu mais para usar essa estratégia e eu me rendi a dos armários também para tentar evitar essa situação. Mas é muito curioso, porque senão a gente entra... Tem uma poesia até do Vinícius de Moraes, que infelizmente é pouco conhecida, chamada Operário em Construção. Foi escrita na época que ele era diplomata, trabalhava no exterior. E tem uma passagem no início da poesia em que a poesia conta a história de um empregado que começa a perceber o seu poder e a sua condição de empregado e que, na verdade, tudo aquilo que enriquecia o trabalhador passava por ele. E começou a se sentir, na verdade, empoderado por essa sua situação na relação de emprego. Mas no primeiro estrofe da poesia tem uma parte que ele fala assim: percebeu que a sua casa, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. E esses versos, eu sempre entro em discussão essa questão do teletrabalho, eu me lembro desses versos, porque o teletrabalho, repito, se mal empregado, se for mal utilizado, ele acaba gerando uma escravidão dentro da própria casa. O sujeito, aquela casa que seria, a princípio, a sua liberdade do trabalho, vai virar a sua escravidão. E aí é uma situação que realmente a gente precisa parar e refletir, porque se for bem empregado, o teletrabalho pode possibilitar o acesso ao mercado de trabalho de pessoas que ordinariamente não conseguiriam, pessoas com limitações sérias. Mulheres que têm filhos pequenos, é um exemplo bem clássico, né, exemplo professor? Clássico. Mas também pessoas com dificuldade grave de locomoção, que talvez não pudessem trabalhar sem ser pelo teletrabalho e que são possibilitadas de ter acesso ao ambiente de trabalho através dele. Então, é por isso que eu repito, né? A questão é o uso e a forma como a gente vai conseguir, como nós conseguiremos nos apropriar da tecnologia. Se for um uso positivo, pode ser muito útil. Se não, pode ser a nossa escravidão, né? Agora vamos pensar, então todos nós agora vamos pensar da seguinte forma. Então, houve esse teletrabalho, né, através, ou seja, do e-mail ou através do celular, mas de forma que, efetivamente, dentro daquelas concepções que nós falamos aqui, desde que seja excepcional, desde que haja uma extrema necessidade, que haja um regime de plantão, que ele não tenha todo final de semana que ficar preocupado com isso. Então, todas essas questões que a gente pode trabalhar nesse sentido. Então, imaginando uma situação dessa, como é que a gente poderia trabalhar a primeira questão jurídica que nós vamos discutir, então? Sendo o uso do e-mail ou do telefone corporativo, esse momento que ele está fazendo uso desse e-mail ou do telefone corporativo, corresponderia à hora extra ou corresponderia a sobreaviso? Professor Calvé, começa. Então, eu acho que vai depender da situação, né? A situação do sobreaviso é uma situação de que você não está efetivamente trabalhando, você está aguardando uma eventual necessidade de ser chamado, de ser convocado, de resolver um problema fora do expediente. Então, é uma situação em que você fica com uma restrição da sua liberdade, né, de gozo do seu tempo livre, mas que você não está efetivamente trabalhando, né? E aí o TST, analogicamente, usa o sobreaviso do ferroviário para achar um meio termo nessa situação. Então, pode ser um sobreaviso desde que eu não esteja efetivamente trabalhando, esteja apenas ali à disposição, porque a qualquer momento eu posso receber uma ligação, eu posso receber um e-mail e etc. E o TST tem reconhecido isso valorando isso como pagamento de 1/3 da hora normal, né, como sobreaviso. Sobreaviso, 1/3 da hora isso. normal. Agora, a partir do momento que
mandaram e-mail, eu abri, estou lendo e-mail, estou fazendo o que me foi pedido, aí eu estou trabalhando de forma efetiva, né? Agora, quando o empregador, e eu vou conversar que eu faço isso, eu mando e-mail, digo, não responda no final de semana. É que eu já quero me livrar daquele assunto, eu estou no meu horário de trabalho, é sexta-feira, né, já no final do horário, mas eu digo, não responda no final de semana, é para responder só na segunda-feira. E vai o sujeito e responde no final de semana, pois já tumultuando aqui a nossa discussão. Eu acho que só dele ler no final de semana... E então, ele está lendo só porque você mandou. Então eu vou ter que dizer, não abra os e-mails no final de semana. Vou melhorar aqui a minha frase. Eu tenho uma sugestão. Você escreve na sexta, salva rascunho. E boa aí ideia, na segunda-feira, no primeiro horário, você salva o rascunho para não perder a inspiração do que ia falar. E não vale colocar no assunto do e-mail, não leia. Não leia. Não abra. Não abra. O sujeito vai ficar aflito, né? Que será? Será que eles estão me despedindo e não estão querendo que eu veja no final de semana? Não leia, essa é fatal, né? Dando moral, né? Tá dando moral, não leia. E falar em dano moral é uma outra discussão também que eu acho interessante, né? A gente fica pensando, né, no sobreaviso, na hora extra, etc. Mas, assim, se acontecer o abuso que a gente está detectando, não é só uma questão de pagar o sobreaviso e a hora extra, né? É uma questão também de você indenizar a perda do tempo livre, a perda dessa categoria jurídica que é o lazer, né, que, para mim, isso gera uma indenização de cunho imaterial. Além do pagamento do sobreaviso da hora extra, uma indenização porque o meu direito ao lazer está sendo lesionado, né? E isso também é pouco falado, né? É pouco discutido, mas eu acho que é um grande caminho para a gente combater esse tipo de abuso do empregador, né? Eu concordo, assim, né, já me metendo aqui numa discussão que não é minha, eu estou mais mediando, mas eu volto à questão o quanto que as pessoas hoje, por conta da escassez de emprego e de condições, às vezes ficam reféns dessas circunstâncias todas. Então, acho que o direito do trabalho aqui tem uma importância fundamental para empoderar, de certa forma, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de dizer não para o empregador, ou dizem sim, mas com medo, né, de eventualmente ter algum tipo ou dizem não, mas com medo de algum tipo de problema posterior. E a lei trabalhista hoje, da forma como ela está, ela já protege o empregado? A lei, sim, né? A prática, não, né? Eu acho que é muito por aí, né? Não sei, vocês que são advogados, porque do meu lado, né? Como magistrado, a sensação é essa, né? É de que a lei é feita para ser descumprida, né? E resolve-se tudo num pagamento, geralmente num valor menor do que seria o devido, né? E acaba valendo a pena, né, para o empregador. Exatamente. Vira uma conta matemática, entendeu? Quanto vale o descumprimento, né? Não sei se a visão de vocês também passa por aí. Mas eu acho que existe a lei, mas é tímida, né? Eu acho que é tímida. Eu acho que ela deveria ser realmente uma lei com o primeiro, segundo, terceiro, quarto artigo, começando por definir, né, o que é o uso, para qual uso. Então, é teletrabalho, trabalho à distância, trabalho nômade. Sei lá, hoje em dia tem 1 milhão de nomenclaturas que se dá e todas são aceitáveis. Acho que isso caberia à lei, né? A lei é muito tímida. Ela fica assim como um caranguejo com medo de andar, que vai de ladinho para ver, dá um passinho e volta para ver o efeito, ver o que acontece. Olha, dá a impressão que, se não legislar, é melhor. Vamos ver, vamos aos pouquinhos e ver qual o efeito, que não é uma situação ideal. E, só para a gente ter um contraponto, eu me lembro que eu estava lendo uma legislação, não era de teletrabalho, mas era de alguma nova modalidade de trabalho, se não me engano, terceirização, na Espanha. E eu achei achei fantástico que, antes de você começar nas legislações novas espanholas, você tem todo um texto que explica para o leigo por que a existência, por que a necessidade daquela lei e qual o objetivo daquela lei. Olha, eu acho isso de um tratamento fantástico para aquelas pessoas, não só os operadores do direito, mas todos que estão sujeitos. Todo mundo trabalha, né? Todo mundo é trabalhador, ou empregado ou trabalhador, mas então acho que a gente tem que caminhar, tem um caminhar muito grande ainda nesse sentido. Eu concordo com a professora Marina, e depois queria entrar um pouco na discussão também que o professor Calvé falou agora há pouco. Eu concordo em relação como eu diria, talvez a economia de palavras da nossa legislação que tratou, que regulamentou o teletrabalho, alterando o artigo 6º. Eu acho que há muitas questões, muitos problemas que a lei deveria ter antecipado a solução, outros naturalmente só surgem na prática, mas ela poderia ter regulamentado de uma forma mais detalhada essa questão. Mas existe uma discussão que faz parte muito mais do processo legislativo do que propriamente da discussão do direito do trabalho em si, que é
a dificuldade de aprovação de determinadas normas no Congresso Nacional. E as leis trabalhistas, particularmente, são de difícil aprovação, porque é um antagonismo muito grande entre a bancada patrocinada lá pelos empresários e a bancada que representa trabalhadores. Então, toda vez que se põe em discussão alterações para a consolidação das leis de trabalho, nova consolidação, Código de Processo do Trabalho, qualquer discussão que envolva relações de trabalho, essa discussão acaba bloqueando durante anos e trazendo inúmeros substitutivos e aditivos aos textos, justamente porque é difícil. Os interesses que estão em discussão são muito antagônicos. Então, às vezes, o que o legislador faz para tentar aprovar a norma é colocar uma questão, ainda que de forma lacunosa, na expectativa de que depois o judiciário, muitas vezes, resolva aquilo ali da forma que der. Então, isso é perceptível em algumas das normas que nós temos sobre direito do trabalho. Mas, em relação à questão do descumprimento, eu queria só complementar o que o professor Calvé falou, que é uma coisa que eu acho que é um problema muito sério do direito do trabalho brasileiro, mas, sobretudo, dos operadores e das pessoas que lidam nas relações de trabalho no Brasil. A gente tem uma questão cultural, e aí é muito mais cultural do que qualquer outra coisa, de aceitar o descumprimento como algo natural do processo de produção. É aquilo que muitos empresários chamam de risco calculado. Eu sei que se eu não pagar as horas extras, eu vou ser condenado, mas vale a pena correr o risco, porque são 100 empregados que fazem hora extra, desses 100, só 50 entram com ação trabalhista, então já lucrei ao não pagar dos 50 que não entraram com ação trabalhista, dos 50 que entraram com ação trabalhista, 25 perderam direitos pela prescrição e outros 25 fizeram um acordo por um valor inferior, já me gerou mais lucro, tanto pela prescrição quanto pelo valor inferior. Dos 25 que resolveram lutar até o fim, só pela parte que não havia sido alcançada pela prescrição, alguns empregadores têm lucro. Por exemplo, o banco vai protelar o processo por 12 anos, vai pagar juro de 1% ao mês pelo processo, mas esse dinheiro que era do empregado e que estava ali paralisado, vai ser emprestado no cheque especial a 10%, 11%, 12%. Ele lucrou com a demora. Então, é uma questão cultural. Assim, em outros países, quando saem as estatísticas do número de processos na justiça especializada, em outros países, veja-se, o Brasil é o campeão mundial de processos trabalhistas. E comparando numericamente com o segundo colocado, eu não tenho um dado numérico exato, mas eu me lembro de, ao ver essa estatística, que o segundo colocado tinha 5 vezes menos processo do que o Brasil. Porque nos outros países você discute o que é controvertido, se aquilo invadiu a privacidade do empregado ou não, se houve assédio sexual, se houve assédio moral. No Brasil você discute o que é incontroverso, que as verbas rescisórias não foram pagas no momento certo. E às vezes é proposital, é consensual e é estratégico. O empregado, quando vai lá questionar os seus direitos, o empregado já responde, o empregador responde, não, questione seus direitos na justiça, porque lá a gente resolve tudo de uma vez por todas, já com a sabatina do judiciário. Então, a gente tem processo judicial para discutir o descumprimento flagrante e confessado de um direito trabalhista. E isso é uma questão cultural que precisaria ser modificada. Então, nós identificamos vários problemas, né? Além disso, nós não temos regulamentação, e a gente vai falar um pouquinho, afinal de contas, nós não temos a regulamentação do teletrabalho. Vamos imaginar uma situação que a pessoa, de fato, trabalhou, e ela estava de acordo, não foi, de certa forma, coagida, e ela trabalhou em casa, e a gente vai ter que discutir agora como controlar, fazer o controle desse trabalho. Mas, antes de falar sobre esse tema, eu queria dar mais um recadinho aqui para todos que estão nos assistindo, para dizer que quem fez a sua inscrição via Hotsite garante o desconto de 25% em qualquer curso da rede LFG, exceto MBA. Então, não perca tempo, entre no site www.lfg.com.br ou no Atualize-se para garantir seu cupom de desconto, ou vá até uma unidade mais próxima. Então, duas formas, ou vai direto no portal ou numa unidade mais próxima. Também não deixem de participar desse debate enviando as suas perguntas. Nós tivemos muitas questões polêmicas e, com certeza, muitas dúvidas que surgem aí para vocês também. E, mais do que isso, as unidades, então, nos mandem a lista de presença de todos que estão participando para atualize@lfg.com.br, a fim de que todos que estão participando possam concorrer a 2 acessos, esquemas comentados de direito eleitoral, 2 acessos, esquemas comentados de criminologia e 2 livros da coleção Saberes do Direito
que é Direitos Humanos Fundamentais e Direito Constitucional. São 2 livros. E aí, então, a gente retoma o nosso debate para falar exatamente desse ponto que a gente parou. Temos deficiência na lei, mas nós temos pessoas que estão trabalhando em casa. E, às vezes, até dentro do horário do trabalho, que isso é muito comum também. Às vezes, São Paulo, pega São Paulo, está com greve de metroviário. Então, o que acontece? Parou a cidade. E aí começam os telefonemas. Então, eu vou fazer aquilo que eu tinha que fazer aqui de casa mesmo e tal, porque até eu sair daqui e tentar chegar no local de trabalho, eu vou gastar muito tempo. Então, numa situação dessa, emergencial, que realmente seja necessário a presença do empregado em casa, ou que eles tenham combinado por algum motivo, sem a regulamentação, na prática, como que está sendo feito esse controle? Professor Calvé, é um desafio. Na verdade, assim, na prática, eu acho que está tudo ainda muito aberto. Né? Assim, a gente ainda não pode dizer assim, olha, o que está funcionando é isso, né? É melhor fazer assim, o assado, porque eu acho que tudo é muito novo ainda, tudo está sendo muito experimentado. Né? Existe assim uma corrente que acha que hoje o problema do controle, né, à distância é um problema fácil de resolver, porque você tem muitas formas de usar a tecnologia para fazer controle. Né? É muito fácil hoje, por exemplo, você determinar que o empregado trabalhe em tais horários usando o computador logado no sistema da empresa e você sabe se está trabalhando ou não. Pode até ter uma câmerazinha na frente do computador, enfim, você pode fazer esse tipo de controle à distância e a lei prevê isso, né, que se equivale a essa subordinação jurídica, né, equivale os meios de controle à distância. Agora, eu acho que isso também deveria passar por uma mudança de mentalidade, né? Porque se a gente quer usar a tecnologia para se libertar e para ter mais conforto e para trabalhar melhor, se a gente vai replicar em casa um ambiente hierarquizado de controle, como a gente faz no estabelecimento tradicional, eu acho que a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade, né? Me parece que o trabalho à distância ele deveria trazer também no seu bojo uma ideia de que a pessoa tem que ser mais livre para poder dispor dos seus momentos de trabalho como for mais conveniente para a vida pessoal dela, né? Então, assim, eu aqui talvez eu seja até um pouco mais vanguardista, né? Eu gostaria de ver o debate do trabalho remoto atrelado a uma ideia de libertação, né? E não de replicarmos um controle de ponto dentro do meu escritório em casa, né? Eu acho que a gente poderia pensar mais em termos de controles indiretos, né? De produção, né? De atividade, do que a pessoa produziu. Deveria ser mais importante isso, saber se a pessoa cumpre as suas tarefas à distância, do que ficar olhando o horário exato que ele está fazendo as coisas, né? Eu acho que talvez seja por aí, né? Parece que tem uma incompatibilidade entre se tem essa liberdade do empregado de usufruir dos meios tecnológicos para executar a tarefa, você ficar realmente preso, concordo plenamente com o professor Otávio, ficar preso àquelas horas de escritório, né, parece incompatível. Tem de haver uma confiança que deve ser mesurada pelo trabalho desempenhado. Mas, em contrapartida, a gente sabe que os meios de controle tecnológicos mesmo, eles existem. Eu nem saberia nomear quantos tem. Outro dia eu estava assistindo a uma reportagem que dizia, era uma reportagem de uma televisão francesa, e mostrava, abria assim a caixa do caminhão para mostrar como era feito o controle da jornada do motorista, né? Então, na CLT a gente até tem um dispositivo dizendo quando é impossível controlar a jornada. Eu fico me perguntando quando que hoje em dia é impossível controlar a jornada. É praticamente sempre possível, né? Mas, então, só para voltar, é um aparelho minúsculo que eles dizem que custa menos de 50 euros, né? Dizendo lá, aproximadamente uns R$150, e que os mais sofisticados ainda filmam o rosto do motorista e, às vezes, o empregador pode pedir para que ele vire a câmera para que ele veja como está o trânsito, como estão os problemas de circulação, né? E ainda esse pequeno aparelho ainda manda informações para o computador do empregador, né? Então, vai lá, 2 horas, 3 quilômetros, engarrafamento detectado. Então, quer dizer, os meios de controle existem, né? Por mais que eu concorde com o professor Otávio que eles não devam ser utilizados tão... E isso traz uma discussão também, que é como é que você passa a viver num ambiente 100% controlado de cada segundo da sua vida, como isso vai afetar o seu comportamento como ser humano, né? Eu já vi um colega, né, que comprou um smartphone, todo feliz, não sei o que e tal, aí no primeiro dia que ele estava usando, a gente estava tomando uma cervejinha, aí toca o celular, era a esposa dele, né? Aí ele falou, não, mozinho, estou aqui, está aqui o Otávio, está o fulano.
Mãezinha, olha só. Aí filmou a gente para ela ver, né, que realmente ele estava aí. Aí a gente olhou aquilo assim, ficou meio espantado, e falou assim, cara, você está aí completamente controlado à distância, né? Quebra esse celular, quebra. A gente falou, quebra. Ele, pá, quebrou o celular na mesa. Falou, não quero mais usar celular com câmera, pelo menos. Né? Então, assim, eu acho que esse debate também é relevante, né? De como é que você passa a ter uma conduta na sua vida se você sabe que 100%, né, você está sendo vigiado e controlado. Né? O direito português, inclusive, veda isso, né? Que você use câmeras para fazer o controle, né, da pessoa. Aqui no Brasil estava discutindo se poderia ter câmera em banheiros, né? Imagina, claro que não, é um absurdo isso. As empresas chegaram a instalar câmeras em banheiros. Olha a diferença de cultura. Tem até uma história. Pode falar um palavrãozinho, não? Pode, nós somos detalhes, não tem problema não. A minha sobrinha estava brincando, ela tinha 3 anos, né? Ela estava brincando no computador, jogando o joguinho lá da Poli, e ela errou um negócio e falou um palavrão. Ela falou assim, puta. Aí a minha irmã, né, falou, filha, não pode falar palavrão, é feio, não sei o quê. Olha, Papai Noel está te olhando e tal. Aí ela virou assim, mamãe, Papai Noel está sempre me olhando. Ela, tá, Papai Noel está sempre te olhando. Ela, porra. Sabe? É a mesma situação. O empregador está sempre te olhando. Que isso? Isso também é uma conduta abusiva, né? Não sei. Eu vou trazer, eu concordo integralmente com o que o professor Calvé falou, que a professora Marina complementou. Eu acho que a gente tem que encontrar meios de usar essa tecnologia a nosso favor, nunca contra nós. Mas eu queria entrar em alguns aspectos mais práticos para problematizar bem situações de controle, como